Hora da gente fazer a nossa ponte aérea BH-Brasília. Vamos até a capital federal, onde está o editor-chefe de O Tempo, Ricardo Correia. Oi, Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar aí com vocês. Nós que agradecemos. Ricardo, vamos falar das pesquisas eleitorais, porque essa semana muitas pesquisas sendo divulgadas. Claro que a gente prioriza algumas, mas são mais de 10 institutos trabalhando aí em todo o Brasil. E a gente teve ontem resultados do IPEC e também da pesquisa Atlas, né? Até trazendo os números, IPEC com votos válidos 54% a 46% para Lula, Atlas, votos válidos 53% a 47%, também com vantagem para o petista. Se a gente for olhar ali dentro da margem de erro, quase que um empate técnico, né? Mas foi uma pesquisa, foram duas pesquisas recebidas muito mal, né, nos comitês de Bolsonaro, né, no grupo que comanda a campanha de Bolsonaro, porque mostraram uma estabilidade que eles não gostariam de ver, né? Eles tinham a esperança de que houvesse uma diminuição da vantagem. E no IPEC eles ficaram absolutamente iguais, né, em todos os aspectos. E no Atlas houve uma variação aumentando um pouquinho a distância em favor do ex-presidente Lula, né? Então acabou que a pesquisa saiu melhor para Lula do que para Bolsonaro na avaliação das duas campanhas, né? É claro que, como você disse, isso não deixa de nos colocar diante de uma eleição absolutamente disputada e equilibrada, né? E essas pesquisas trazem também alguns sinais, algumas coisas que chamam a atenção, que eu acho que valem a discussão, né? Por exemplo, sim, o IPEC mostra uma melhora muito grande do ex-presidente no público jovem. Isso compensou aí uma piora em outras áreas, né? Ele cresceu 6 pontos entre os jovens, enquanto o Bolsonaro caiu 6, né? E agora essa distância ficou em 59 a 40 nos jovens de 16 a 24 anos, que pode ser explicada pela presença de Lula no podcast Flow, né, que é muito acessado por esse público e que teve uma audiência realmente fora do comum, né? Além disso, acho que dá para destacar o fato de que o ex-presidente continua muito forte entre os mais pobres, né, o que tem segurado a sua avaliação, o seu índice de votos melhor do que o de Bolsonaro, né? Ele ficou com 63 a 30 na faixa de até um salário mínimo, o que mostra que Bolsonaro está tendo dificuldades para chegar até esse público, né? E, por outro lado, eu destaco na pesquisa Atlas algumas informações. Uma delas é de que a transferência de votos da Simone Tebet para o Lula melhorou muito, né, nessa pesquisa em relação à anterior. Passou de 54,2% dos eleitores da Simone, que agora dizem que votam no Lula, para 69,6%, enquanto os que votam em Bolsonaro caíram de 29,2% para 18,2%, ou seja, para compensar o fato de que ele está perdendo espaço, né? Lula está perdendo espaço, por exemplo, no Sudeste, está vendo Bolsonaro aumentar a vantagem no Sudeste, né? Inclusive fazendo um esforço para encolher a vantagem de Lula em Minas Gerais. O Lula tem contado com esse apoio da Simone para conseguir, no nível nacional, manter sua vantagem, né? E chama atenção também, nessa pesquisa do Atlas, a divisão da sociedade brasileira hoje mesmo, né, entre os dois candidatos, verdade, mais do que Lula e Bolsonaro, né? Porque mostra, veja, o Brasil, segundo a pesquisa, 21,3% das pessoas dizem que são petistas e 26,9% dizem que são bolsonaristas, ou seja, há mais bolsonaristas do que petistas, embora eles representem a metade da sociedade. Agora, por outro lado, há mais antibolsonaristas do que antipetistas, porque há 44,9% das pessoas que dizem que são totalmente antibolsonaristas e 30,2% que dizem que são totalmente antipetistas. Então, acho que essa disputa do antipetismo com o antibolsonarismo, o que gera uma vantagem para Lula não é nem a questão de haver muito petismo, que há menos petismo que bolsonarismo, mas haver muito mais antibolsonarismo do que antipetismo, né? A gente tem dois polos aí que são a esperança das duas campanhas, né, Ricardo? Tem aquele eleitor que não vota em Bolsonaro de jeito nenhum e que agora na eleição vai decidir se vota nulo ou se vota em Lula. E da mesma coisa do outro lado, né? Tem aquele eleitor que não vota em Lula de jeito nenhum, é um antipetista convicto e vai decidir se vai votar em Bolsonaro para tirar o Lula ou se vai votar nulo. Então, essa camada do eleitorado que ainda pode ser conquistada pelas duas campanhas.
a ver se isso vai ser possível, né? Para que lado vai levar esse eleitor? E tem a questão da abstenção também, né? A gente tem discutido nos últimos dias aí as mais de 20 capitais que autorizaram o transporte gratuito para o eleitor, algumas outras cidades também estabelecendo essa regra, mas no segundo turno já é histórico que a abstenção é maior, né? Exato. No segundo turno a abstenção é maior, mas uma das explicações é o fato de que quem não votou em nenhum dos dois que está no segundo turno pode decidir não ter muito estímulo para ir à urna, já que o candidato dele já saiu da eleição, né? E isso não necessariamente atrapalha quem está em primeiro, né? Agora, a abstenção geral, inclusive no primeiro turno, costuma atrapalhar mais quem está em primeiro. E, sobretudo, quem tem mais votos entre os mais pobres, né? É um fato. Muita gente trabalha, muita gente mora fora da cidade em que vota e aí não tem dinheiro para ir até a sua cidade. Por isso que há uma discussão, às vezes, sobre essa questão do transporte gratuito, né? Mas é bom destacar que a abstenção ela não é causada apenas por problemas financeiros, né? Então, não é simplesmente uma questão de eu vou garantir aí o transporte e as pessoas vão votar, né? A campanha de Lula acredita que a questão do transporte vai fazer muita diferença, mas tem a própria motivação do eleitorado, né? As pesquisas mais recentes de vários institutos mostram que o eleitor bolsonarista é mais motivado a ir à urna, ele está mais disposto a ir à urna. E isso pode fazer diferença, 1 ou 2 pontos ali, né? Numa disputa tão acirrada. A esperança que o Bolsonaro tem é de que seu eleitor esteja mais motivado a ir às urnas do que o eleitorado petista, né? Talvez isso tenha feito muita diferença no primeiro turno, mais até do que essa questão que é difícil de medir, né? De se as pessoas estão indo por falta de dinheiro, ou porque estão trabalhando, ou porque estão longe de suas sessões, ou porque há um problema ali de falta de cadastramento biométrico, né? Porque se fosse assim, as regiões mais pobres teriam mais abstenção. E não é um fato. Se a gente olha os 9 estados do Nordeste, por exemplo, brasileiro, 6 tiveram abstenção abaixo de 20%. Se a gente olha os 4 estados do Sudeste, os 4 tiveram abstenção acima de 20%. Então não dá para dizer simplesmente que é uma questão financeira que faz com que o eleitor A ou B deixe de ir à urna, né? Ricardo, e para a gente poder terminar, essas 2 pesquisas que nós estamos citando aqui hoje, o IPEC e a Atlas, ainda não registraram uma possível onda aí de impacto do caso Roberto Jefferson que aconteceu no domingo. Será que o Datafolha vai identificar alguma coisa aí se o eleitor mudou o humor ou indeciso, mudou o seu voto aí por causa desse caso do Roberto Jefferson? Eu acho que a primeira que vai medir efetivamente vai ser o Datafolha. De fato, se a gente pega o IPEC, por exemplo, só 11% das entrevistas foram feitas depois do episódio, né? Mas, assim, numa eleição tão polarizada, com posições tão definidas, ainda que a gente tenha uma parcela do eleitorado ali que está indeciso, não sei se isso vai mudar tanta coisa. Vai depender de como as campanhas vão utilizar também, né? Mas você veja, vai acontecendo tanta coisa, né? Porque quando a gente discute um assunto, quando a gente vai ver, já tem um outro assunto para ser discutido, outra coisa sendo colocada, as próprias campanhas criando novos fatos para poder discutir nas eleições, que eu não sei se tem um impacto tão grande. Eu não acredito que a gente vai vivenciar um impacto tão grande, justamente porque a gente não tem muitos indecisos, né? Se a gente for olhar a pesquisa do IPEC, são 2%, né, de não sabe, não responderam, quer dizer, a maioria das pessoas está convicta, e as pessoas convictas dificilmente mudam de ideia, mas é preciso aguardar aí. Como você disse, o Datafolha vai ser a primeira que vai medir, de fato, se houve algum impacto, né? Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Muito obrigado, Ricardo. Até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço para você, Léo, para todos os ouvintes. Até amanhã.